Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre Capitão Feio, essa nova HQ do projeto Graphic MSP50. No que é MSP50? Graphic MSP, né? Começou com MSP50. É difícil acreditar, mas esse projeto já tem 5 anos, desde que saiu o Magnetar, a primeira versão dessa série que o Maurício de Souza convida alguns autores para fazer uma versão dos personagens dele. É uma história mais adulta, mais quadrinho. Magnetar foi super celebrado e deu super certo, e teve várias outras. Das minhas favoritas estão Mônica Força, da Bianca Pinheiro, que assim, de longe eu acho que é a melhor de todas as graphics. E o Chico Bento, Pavor Espaciar, do Gustavo Duarte, que é um dos mais divertidos. O que eu acho legal nessa série é que ela abriu um espaço para uma coisa que é comum nos Estados Unidos, no mercado americano, que é assim, o cara que é fã de quadrinhos, tal, de herói, cresceu lendo o herói, e daí quando ele vira um profissional, ele tem uma chance de contar a versão dele desses personagens. E essa lógica, assim, dessa narrativa de fã, né, que era o que antigamente era o fanzine, né, só que de uma forma oficializada. É bem assim, essas graphics, elas têm bem uma lógica, assim, do fanzine, da coisa da narrativa do fã, que é muito interessante, sabe? Aquela coisa, assim, de contar a primeira aventura da Turma da Mônica, o encontro do Bidu e a Franjinha, uma história medieval com a Turma da Mata. Essa coisa, sabe, de origem, de situação extrema, de final. Sempre foi uma fixação do fã, justamente por não estar ali naquelas histórias. E, puta, uma baita ideia, o maior autor de quadrinhos nacional, ter autores diferentes contando essas histórias extremas com os personagens dele. Daí, então, Capitão Feio, identidade dos irmãos Magno Costa e Marcelo Costa. Pela capa, pelo nome, dá uma impressão que é uma história de origem, mas não é. Não é uma origem do Capitão Feio. Eu comprei essa semana essa HQ. Eu li, assim, achei super legal. Achei bem bacana. Principalmente por causa do desenho. Assim, a história em si não dá pra esperar muita coisa dela, porque quando o autor faz uma dessas gráficas, ele trabalha muito amarrado, sabe? Ele tem que pensar que, assim, por mais que ele tá fazendo uma história um pouco mais adulta, que tem que agradar um público mais adulto, ele tá fazendo um produto que vai ser visto como uma coisa do Maurício de Souza, e qualquer coisa que ele faça fora do normal pode ser usado contra o Maurício de Souza. Então isso é muito complicado, né? Ele tem que pensar muito, porque crianças vão ler isso daqui inevitavelmente. Daí ele trabalha ali, né, assim, preso. E ainda mais quando você pega um personagem como o Capitão Feio, que é um vilão, fica mais difícil ainda, porque você não pode fazer ele bonzinho porque ele é um vilão. E daí você não quer descaracterizar, mas você também não pode pesar a mão na crueldade porque, né, crianças vão ler. O caminho que o Magno e o Marcelo escolheram foi bem interessante, assim. Quem conhece os X-Men deve lembrar de um grupo de personagens que chama Morlocks. São os mutantes mais deformados que moram nos esgotos, porque eles são deformados, eles não conseguem se misturar com os humanos igual os mutantes do Professor Xavier. Então eles são meio assim, párias da sociedade. E quando eles tentam fazer uma coisa boa, quando eles tentam ajudar alguém, mesmo que assim, só porque estão ali, eles são perseguidos e sofrem e tal, e vão enlouquecendo ali no esgoto. Essa é meio a lógica do Capitão Feio, aqui do Magno Costa, que funcionou. É bem legal, assim. Tem aí no meio da história, surge um antagonista ao Capitão Feio, bem interessante. Aliás, tem uma construção bem bacana, assim. Construção é uma coisa visual, assim, um cara todo de branco, que limpa a mão com álcool gel,
né, totalmente o oposto do Capitão Feio, mas não é explorado esse personagem porque a história ela é curta, né? Ela tem aí, vamos ver, a HQ inteira tem 97 páginas, mas tem várias páginas de extra. Então você tem uma história curta, e esse tipo de narrativa visual que eles desenvolveram, que é uma narrativa típica de herói, ela demanda muitas páginas para você construir uma história. Olha só, você pega uma página e você tem vários quadros para construir uma cena de ação. E isso é necessário para você criar esse desenho bonito, esse desenho que funciona, esse desenho assim excepcional dessa HQ. Não dá para você carregar e disparar fazendo história aqui, porque daí você sacrifica a narrativa visual, que é uma coisa importante também. Então, assim, não julgue o roteiro do Magno Costa por Capitão Feio. Se você quer conhecer o trabalho desse autor, você procura essa HQ, chama Vida de Jonas, que é uma HQ maravilhosa, que inclusive ele desenha. Ele não tem um desenho tão comercial quanto o do irmão, é um desenho mais peculiar, vamos assim dizer, só que assim, é um desenho muito expressivo. Em certos aspectos, assim, o desenho dele é melhor que o do irmão para coisas mais específicas. Né? E A Vida de Jonas é uma HQ excelente. Eu vou deixar um link aí para uma resenha que eu tenho no site, que na época que eu li eu adorei. E além da Vida de Jonas tem esse pequenininho que é o Mary, também é do Magno Costa, escrito e desenhado por ele. Bem bacana. E vale a pena procurar essas HQs para conhecer o trabalho dele. Mas então, por que eu comprei o Capitão Feio, se eu sei que o roteiro não vai ser grande coisa? Porque a arte do Marcelo Costa... Puta, cara, essa arte é impressionante de boa. É a arte comercial, é a arte que reverencia o super-herói. É bem super-herói americano mesmo. Mas, cara, é muito bonito. Isso é uma aula de narrativa, assim, isso é uma aula de construção de história de super-herói. Eu realmente não entendo como um autor como Marcelo Costa não está na frente de um título de primeira linha, de uma Marvel, DC, ou de uma Image, assim. Ele tem muito uma cara de uma Image, ia ser sensacional, assim. Eu acho o Marcelo Costa impressionante como desenhista. Por isso que eu comprei, eu queria ter uma história dele, assim, eu tenho o Oeste Vermelho, que é a primeira história que eles publicaram, mas assim, queria ter essa história que, assim, 70 e poucas páginas ali de narrativa visual foda, bem bacana. A cor foi eles que fizeram também. Eu gosto muito dessas cenas que eles marcam com fundo amarelo. Tem uma outra cena que eu achei que ficou escura demais, assim, muito escuro, mas pode ser problema da impressão, esse uso de onomatopeia, olha que bonito que é isso. Mas pode ser, assim, essas páginas mais escuras podem ser problema de impressão. Então, a gente nunca tem como saber. Tem HQ que fica melhor impresso, tem HQ que fica melhor no digital. Né? Isso é coisas da vida. Então, é isso. O Capitão Feio é uma HQ bem divertida. Um baita desenho que, assim, que por si só já sustenta a HQ. E, além disso, procura A Vida de Jonas, que é muito legal. Procura Mary, que é muito legal, porque, assim, vale a pena conhecer esses dois irmãos. Não só de o Fábio Moon e Gabriel Bá vivem os gêmeos brasileiros. A gente tem o Magno Costa e o Marcelo Costa, que são dois gêmeos e grandes autores aí que vale a pena conhecer. Então é isso, obrigado por ouvir o vídeo, até o próximo. E curta, compartilha, se inscreva no canal.